Olá, meus preciosos amigos e amigas. Estamos aqui na presença de Deus para gravarmos mais uma mensagem da palavra do Senhor. Para isso eu quero ler 2 versículos da palavra, que fica no livro de Marcos 16, 1 e 2, que diz o seguinte: E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Então, eu quero falar um pouco dessas mulheres que tiveram o privilégio de servir o Mestre enquanto ele andou aqui nessa terra. Então, eu acredito assim que elas eram muito felizes por ter esse privilégio de andar com o Mestre enquanto ele andou aqui nessa terra. Mas mesmo elas sendo felizes, tendo esse privilégio grande, elas passaram por muita dor e por muito sofrimento. Nós sabemos que o Mestre foi acusado, foi preso, e elas conhecendo o Mestre, sabendo que ele era um Deus verdadeiro, que ele só fazia o bem para as pessoas, que ele era a luz que estava dissipando as trevas, a infelicidade, o preconceito, tantas coisas ruins que existia naquela época, e o Mestre veio como luz para dissipar essas trevas. E todas as pessoas que vinham para o Mestre era transformada e elas tinham uma nova vida. Então, essas mulheres certamente acompanharam muitos milagres que o Mestre operara. Mas, quando o Mestre foi preso, eu acredito que foi uma dor muito grande. E foi maior ainda quando ele foi condenado à morte de cruz. Então, elas vendo a morte daquele que era a esperança, que trouxe esperança, que trouxe luz para o mundo, sendo morto. Eu acredito assim que foi um sofrimento muito grande. Elas amavam o Mestre. Então, foi um sofrimento, foi muita dor para elas. Porque quando alguém da nossa família, amigos, parte, é uma dor muito grande. Nós sentimos uma tristeza, é bem difícil. E elas passaram por esse momento. Mas a palavra do Senhor diz que no primeiro dia da semana, lá no livro de Lucas 24, 1, fala que elas levantaram na alta madrugada para levar os aromas que elas tinham preparado para o Mestre. Então, no primeiro dia da semana, então elas não tiveram tempo de ficar chorando, de ficar reclamando. Por que que o Mestre morreu? Por que que fizeram isso com o Mestre? Ele era inocente, ele não merecia. Elas não tiveram tempo. Elas não se depararam nisso aí. Elas continuaram. Então elas foram fazer os aromas para levar para o seu Mestre. E na madrugada elas foram. E pelo caminho elas iam dizendo umas às outras: quem vai remover a pedra? Existia uma pedra na porta do túmulo que
aos olhos humanos não tinha como remover. E elas iam perguntando: quem vai remover a pedra para nós? E isso me encanta muito, delas não ficar desanimada em casa. Tipo, nós bem que poderíamos fazer uns aromas para levar para o mestre. Mas não adianta, tem aquela pedra lá. Não adianta, então não adianta a gente fazer nada. O que nós temos é ficar aqui chorando, entrar numa depressão, estamos tristes, estamos angustiados. O que nós vamos fazer? Nós podíamos fazer isso, mas tem aquela pedra. Elas não olharam assim. Elas fizeram os aromas e elas foram indo, acreditando que alguma coisa ia acontecer. E chegando lá, a pedra tinha milagrosamente sido removida. Então, aqui é uma lição para as nossas vidas. Que quando nós nos deparamos diante de um problema, diante de uma situação que a gente não vê solução, ou diante de uma perda, de uma tristeza, que agora está acontecendo, esse Covid-19, levando filhos, levando pais, levando esposo, esposa, e é muita dor. E muitas pessoas têm caído na depressão porque não têm tomado uma atitude de fé. Ela estava sentindo uma dor tremenda de ver o seu mestre sendo morto naquela cruz, humilhante aquela morte. Mas elas não desanimaram. Elas continuaram. E por elas continuar, elas criam na palavra, que quando o mestre andou nessa terra, ele falava sobre a sua palavra, ele realizou milagres e elas continuaram crendo na palavra do Senhor. E quando ela se deparou com Jesus, elas se depararam com Jesus, Jesus disse: vai e anunciai. Ele está vivo. E elas procuraram os discípulos que estavam apavorados, tristes, e elas levaram as boas novas. Ele está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós somos mulheres que servimos esse Deus que está vivo, porque nós acreditamos na sua palavra. Ele diz que foi preparar lugar para nós. Nós acreditamos que um dia nós estaremos todos na glória, adorando e louvando ao Senhor, se nós não desistirmos, se nós não pararmos no meio do caminho. Então vamos levantar a nossa cabeça. Não importa o tamanho da nossa dor, do nosso sofrimento. Nós temos um Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo. Nós temos esse Jesus que verteu o seu sangue inocente lá naquela cruz por mim e por você. E por ele, nós devemos de levantar a nossa cabeça e seguir em frente, porque todos os obstáculos que a vida nos apresentar serão removidos através da nossa fé. Serão removidos através da nossa fé, através das nossas atitudes de fé. Ele está com seus braços estendidos para abençoar as nossas vidas. Vamos crer. Deus é real. Eu admiro quando a minha neta fala com tanta convicção. Deus é real, Ele é real. E nós sabemos que Deus é real. Ele faz milagres. Ele salva, Ele liberta, Ele cura. Ele faz coisas tremendas. Então vamos acreditar na palavra do Senhor e não vamos colocar desculpa para nós não continuarmos com a nossa vida. Aquelas mulheres tinham tudo para colocar desculpa. Do que adianta nós fazermos esses aromas? Se eu chegar lá vai ter aquela pedra, então não vão fazer nada, não adianta. Não. Elas acreditaram, elas fizeram indo. Elas indo com fé. Algo vai acontecer. Algo de maravilhoso vai acontecer. E aconteceu.
E eu quero dizer para você, algo de maravilhoso vai acontecer na tua vida. Algo de maravilhoso vai acontecer na tua família quando você tomar atitude de fé. Não fique chorando, não fique reclamando, mas dá graças a Deus por todas as coisas, porque Deus faz com que tudo coopera para o nosso bem. Amém? Deus abençoe a todos nós com as mais ricas bênçãos do Senhor. Que tenhamos coragem para termos atitude de fé e seguirmos de cabeça erguida, sabendo que maior é aquele que luta por nós do que esse inimigo invisível que está nos afrontando. Deus é bem maior. Eu amo vocês. Um abraço grande. Fique na paz.